Irmãos queridos, graças e paz, privilégio grande estar iniciando mais um estudo da nossa série de estudos, Casamento à Luz das Escrituras. Os 4 primeiros estudos nós falamos sobre fundamentos do casamento, e nesse segundo bloco, hoje encerra, é o 4º estudo, o 8º da série, mas é o 4º estudo desse segundo bloco, nós estamos falando de princípios para o namoro, né? E no 3º bloco, que será o próximo estudo, nós estaremos voltando para o assunto casamento, falando de papéis do homem, papéis da mulher, do marido, da esposa, tá? Para o estudo de hoje, nós estaremos falando de limites. Quais são os limites físicos em um namoro? E sabemos que é um assunto importante, muitas pessoas têm dúvidas. Vamos usar como base para esse estudo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. Tá ok? É o que eu vou usar aqui como base para estar falando sobre esse limite que um casal de namorados precisa observar. Até onde nós podemos ir? Normalmente essa é uma pergunta que é feita e também é o tema e o subtema do nosso estudo. Assim diz a palavra de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. É isso. Que o Senhor nos abençoe, traga edificação para nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que esse assunto, limite físico do casamento, o limite físico, melhor, de um namoro, é uma dúvida que os adolescentes, quando começam a pensar sobre, os jovens, quando começam a namorar, tem muita dúvida, tem muita dificuldade. E nós vamos tentar, nesse estudo, ir apresentando orientações práticas, aplicações práticas, exemplos, para que venhamos ter uma vida que agrade ao Senhor, que agrade ao nosso Deus. E normalmente uma pergunta que os jovens eles fazem, né, em relação ao namoro é: até onde nós podemos ir? Você já ouviu isso? Talvez você lembre lá na sua época de namoro, até onde podemos ir? Ou seja, tem limite? Qual é o meu limite? Mas lendo textos como esse, que nós acabamos de ler, nós vemos que a Bíblia, ela orienta a fazer uma outra pergunta. Lendo texto como este, mostra que essa pergunta ela não é uma pergunta bíblica, ela não é uma pergunta apropriada. A pergunta que deveria ser feita é a seguinte: como eu posso glorificar a Deus? É algo que eu pensava muito no período que eu estava cortejando a minha esposa, no período que eu estava namorando minha esposa. Como é que eu posso viver um namoro santo? Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso cuidar de mim, cuidar de minhas emoções, cuidar do corpo que Deus me deu? Então, essa deveria ser a resposta, ou melhor, a pergunta adequada que vai requerer uma resposta que a própria Bíblia e a própria palavra de Deus ela nos dá. Até porque o objetivo do namoro cristão não é até onde eu vou chegar em relação ao pecado. Qual é o limite do pecado? O namoro cristão não tem esse objetivo. O objetivo não é chegar o mais perto do pecado para eu saber, não, aqui é o pecado, daqui para cá eu não posso ir. Então eu vou testando. O objetivo do namoro não é isso, se aproximar do pecado. O objetivo do namoro é o quê? É viver em santidade. É ter um namoro santo que agrade a Deus, que é um preparo para o que vem depois, né? Para o casamento. Então, dito isto, após essa introdução, nós temos o primeiro ponto que fala que o foco bíblico não é o limite. O foco bíblico de um namoro cristão não é o limite, mas é a santidade. Esse é o foco bíblico de um namoro. E nós vemos isso de forma muito clara no verso 3. Foi o primeiro versículo que nós lemos, eu vou ler mais uma vez. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Então essa é a vontade de Deus. Aí alguém poderia refletir: ué, mas Paulo, ele não perguntou se eu posso tocar? Até onde eu posso tocar? Paulo ele faz essa pergunta no texto? Não. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso beijar? Qual é o tipo de beijo? Até onde eu posso avançar? O texto, ele não traz esse tipo de questionamento. Ou traz? Não traz esse tipo de questionamento. O texto, ele traz um princípio que é infinitamente superior. Qual é o princípio? Santidade. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. E esse é o princípio que o texto traz
Tem um teólogo chamado Wayne Grudem, nós já falamos sobre ele algumas vezes aqui. Ele tem uma teologia sistemática, ele escreveu uma teologia sistemática, e ele afirma que a pureza sexual não é apenas a ausência de adultério, mas uma vida que honra a Deus com a mente e com o corpo. Uma vida que honra a Deus com a mente e com o corpo. Aí nós podemos entrar no ponto 2. Qual é o ponto 2? O ponto 2, o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Eu tenho que viver uma vida onde eu vou honrar a Deus com a minha mente e com o corpo. Você tirou isso da onde, pastor? Da sua cabeça? Não. Eu tirei da palavra do Senhor essa afirmação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Eu estarei fazendo a leitura do verso 19 e nós vamos entender esta verdade bíblica, que o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Meus irmãos, o corpo, ele não é um instrumento de desejos. O corpo, ele não deve ser usado para buscar aquilo que às vezes a carne ele pede. Essa não é o propósito de Deus para o corpo. O nosso corpo, ele pertence a Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Então, um cristão, ele não deveria fazer essa pergunta. Posso? Até onde posso ir? Essa não deveria ser a pergunta apropriada quando eu leio verdade como essa que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios. Vê como é que a palavra de Deus, os princípios do Senhor fazem cessar esses questionamentos, né, que a cultura traz para os jovens de hoje em dia e é totalmente diferente do padrão que um jovem deveria buscar. Qual seria a pergunta apropriada depois de aprender uma verdade como essa? Agir dessa forma, agir desse jeito, é a vontade do Senhor? Isso vai honrar a Deus? Isso vai glorificar a Deus? Então, essa deveria ser a pergunta que o menino, ou a menina, que o jovem deveria fazer em relação a uma ação que deseja fazer com o seu namorado, com a sua namorada no casamento. Tudo bem, meus irmãos? Terceiro ponto. Onde começa a pureza? Onde deve começar a pureza? No coração. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina que a pureza deve começar no coração. Mateus capítulo 5, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, ele falando sobre esta verdade. Aqui está um ponto amarrando o outro, né? A pureza começa no coração. Mateus 5, verso 27. Olha só a profundidade desse texto. Jesus, ele disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Preste atenção agora. Eu, porém, vos digo. Jesus, ele cita a lei aqui, ele cita Moisés. Vocês sabem o que foi dito, vocês conhecem a lei, não adulterarás. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Jesus, ele ensina que a impureza, ela não inicia no ato. Não inicia no ato sexual. Aqui nós encontramos essa verdade, que é o tópico 3. A pureza começa no coração. Porque o pecado sexual, ele inicia no coração. O pecado sexual, ele começa no pensamento. Quando eu dou vazão a esses pensamentos, pessoas começam a imaginar coisas. O pecado começa na imaginação. O pecado, ele começa, segundo esse texto, quando esse desejo sexual errado, ele é alimentado e ele é cultivado em nossa mente, em nosso coração. Essa é a verdade que esse texto, ele nos traz. Então, eu já ouvi alguma história, e provavelmente alguns dos irmãos já ouviram isso, das irmãs já ouviram isso. Às vezes aparece um casal que diz assim, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, nós estamos namorando, mas nós estamos vivendo em santidade, porque nós nunca nós nunca fizemos sexo. Por exemplo, estamos namorando, entendemos que há um local apropriado, entendemos que foi Deus quem criou o sexo, e tudo tem o seu tempo,
e nós não fizemos, não cometemos essa prática errada, esse pecado contra Deus, né? Mas quando você olha a postura, observa a postura, você vê que, apesar de não ter cometido o ato sexual fora do casamento, você vê que as vestes estão dizendo algo que está no coração. Eu lembro de um casal de namorados que, na época eu estava no segundo ano do ensino médio, uns 15, 16 anos, e a menina se vestia muito mal, de forma muito sensual, né? De forma que a saia, o vestido da menina só cobria, né, suas partes íntimas. Se ela andasse, batesse um vento, né, e o rapaz ali ele ficava muito desnorteado com aquilo, né? Era colega lá de classe, não eram cristãos, mas ele ficava, como diz o ditado, um arara, né? Ele não gostava daquela situação e reclamava com a menina, né? Na época eram colegas, né? Eles falaram que não tinham tido relação sexual, não tinham princípios cristãos, mas viviam uma vida sensual. Então, às vezes pode acontecer de uma pessoa estar tentando transparecer uma certa santidade, mas não de forma total. Não há ali uma entrega total para que Deus ele possa estar abençoando, Deus possa estar fortalecendo, porque, por exemplo, nesse caso, a erotização tem sido alimentada. E há uma tendência muito grande de dar ruim, né? Às vezes as coisas podem ficar muito quentes, né? E aquela questão daquela excitação exacerbada pode vir a conduzir um casal de namorados a se entristecer, a se distanciar de Deus, a sentir o peso do pecado, né? Que quer destruir, que quer afastar, mão aqui, mão ali, estímulos que não devem acontecer em relação a um casal de namorados, né? A pureza, ela começa no coração. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus ele cita Moisés, né? Mas eu digo, aquele que desejar uma mulher, que olhar para uma mulher, então Jesus ele traz essa verdade, essa responsabilidade em que eu devo guardar o meu coração, eu devo guardar a minha mente. Jesus ele ensina nesse texto que nós lemos que a pureza ela é muito mais profunda do que essa ação, do que esse comportamento. A pureza é muito mais profunda. Então, como é importante nós estarmos vivendo esta vida pura, como um casal de namorados deve buscar viver essa vida pura. Este é o ensinamento de Cristo Jesus. Quarto ponto, evite a tentação. Evite a tentação. Os irmãos falaram aqui anteriormente, né, sobre Timóteo. Paulo ele também escreveu para Timóteo sobre essa questão de evitar a tentação. Ele era jovem e ele deveria evitar a tentação para não cair em problemas, né? Em consequências de se distanciar de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22. Observem o que diz este texto, o ensinamento sobre fugir das tentações. O que está escrito aí na sua Bíblia? Foge. Outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Foge, olha aí, de forma imperativa, o verbo, foge. Paulo, ele não diz, jovem, Timóteo, teste a sua força, vê até onde você consegue, fica lá colocando, eu lembro que a tia Sila fazia muito esse teatro aqui, fizemos até um teatro aqui com a caixa, né, onde tinha a caixa ali, simbolizando o pecado, e as crianças ali brincando com o pecado. Vamos ver até onde é o limite, é isso que está escrito aí? Vai lá, jovem, testa aí, vai lá, menino, menina, fiquem aí tentando, vamos ver se vocês vão conseguir, brinquem, fiquem se assanhando. Não, o texto é bem claro, não é isso que está escrito no texto. Foge das paixões da mocidade, da juventude. Um pastor disse que nunca viu um hormônio se convertendo, né? Nós falamos isso no estudo passado. Nós devemos viver esta vida pura. Ah, vamos dormir juntos. Vamos dormir de conchinha. É tão bom, né? Tudo tem seu tempo. É bom, é maravilhoso, mas tudo tem seu tempo. Eu lembro que casal de namorado, né, gosta muito de estar sozinho e às vezes reclama, né, porque o pai está perto, porque a mãe está perto. E às vezes o jovem fica achando, poxa, meu pai é tão chato, minha mãe é tão chata, não deixa a gente sozinho. Para nós que somos cristãos, nós vamos entender depois que a melhor coisa que tem é o nosso pai, a nossa mãe, algum parente ou irmão mais novo. É muito importante um casal de namorados não ficar sozinho.
Ah, mas vamos viajar, vamos para outro estado. Aí você vai viajar, vai alugar um hotel, não vai dormir sozinho, não vai ficar sozinho. Eu dei o exemplo no estudo passado, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, minha esposa aqui no Rio, ela foi para o Rio para nós noivarmos, eu conversei com a irmã e minha esposa ficou uma semana dormindo na casa da minha irmã, dormindo na casa de uma irmã. Então é importante um casal de namorados para manter a pureza, para evitar situações de tentação. Foi o que nós lemos aqui em 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. A tendência que vai dar ruim. Casal de namorados pode acontecer de, se não estiver sob a supervisão ali de uma pessoa durante um período longo, acaba que pode vir a cair. É por isso que Paulo ele escreve para Timóteo, foge das paixões da mocidade. A intimidade física crescente, a gente sabe que com o namoro vem a intimidade. A intimidade é bom, mas pode ser perigoso. Então, John MacArthur, ele tem um sermão que ele fala sobre pureza, sobre piedade, e ele diz assim, a sabedoria cristã não consiste em resistir à tentação o máximo possível, o máximo que der, mas a sabedoria cristã, ela se demonstra quando nós evitamos cair no pecado, quando nós resistimos à tentação. Como é importante nós aplicarmos isso em nossas vidas para sermos bem-sucedidos, bem-aventurados, felizes e agradar, sim, o nosso Deus. Quinto ponto. Mais um conselho, o princípio de Cânticos. Vamos observar o princípio de Cânticos. Cântico, capítulo 2, versículo 7. Não desperteis o amor antes que o queira. Tudo tem o seu tempo. Não desperteis o amor antes que o queira. A linguagem fala de quê? Despertar sentimentos, paixões, desejos antes do tempo apropriado. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo certo. Então não devo alimentar para não cair, para não desobedecer a Deus, para não acabar me distanciando de Deus. O desejo sexual foi criado por Deus. E tudo que Deus fez, ele é bom. Tudo é bom. Então, o desejo sexual, ele não é um problema, porque ele foi feito por Deus. O problema é estimulá-lo de forma contrária a Deus, no tempo que não foi pré-estabelecido, não dentro da vontade de Deus. Deus ele estabeleceu um contexto para que o estímulo sexual pudesse acontecer. E onde foi? E qual é o contexto? O contexto é o casamento. O próximo ponto, ele fala sobre o casamento é o contexto da intimidade sexual. É o sexto ponto. De onde você tirou isso, pastor? Da palavra de Deus. Isso é uma verdade. O casamento ele é o contexto apropriado da intimidade sexual. Eu tirei de Hebreus. Foi o texto que eu escolhi, capítulo 13, verso 4, que ele diz, digno de honra. Olha que coisa linda. Digno de honra. Seja entre todos o matrimônio. A Bíblia não trata o sexo como algo impuro. Pelo contrário, a Bíblia o honra. A Bíblia honra o sexo. Mas dentro da aliança matrimonial. Dentro do casamento. Esse é o contexto. John Piper é outro teólogo que nós já citamos aqui também algumas vezes. Ele tem um livro chamado Casamento Momentâneo. Ele fala algo bem apropriado a respeito deste assunto. E ele diz que o sexo ele foi criado por Deus, o sexo foi criado por Deus para selar e celebrar a aliança do casamento. Coisa linda, né, irmãos? Acho que nós estamos estudando isso, os casais de namorados estão estudando junto conosco aqui, certamente aplicando, serão muito abençoados. Nós temos aqui o ponto 7, algumas perguntas práticas que todo casal de namorados deve fazer. Quais são as perguntas? Primeira pergunta, isso glorifica a Deus? Como é importante. O casal de namorados está pensando, poxa, isso vai honrar o nosso Deus? Nosso Deus vai ficar feliz? O que pode acontecer é do casal querer fazer uma lista legalista. Não, de perguntas não. Não vamos inventar moda. Isso agrada a Deus? Isso estimula pureza ou isso estimula desejo? Terceira pergunta. Eu faria isso se meus pais estivessem presentes? Quarta pergunta. Isso me aproxima ou me afasta de Cristo? Quinta pergunta. Estou servindo
ou estou apenas satisfazendo desejos? Como eu posso aplicar tudo isso em minha vida? Como aplicar? Primeira aplicação: santidade é mais importante que satisfação momentânea. Esse foi o primeiro ponto. Santidade é mais importante que satisfação momentânea. Segunda aplicação: limite são proteção, não prisão. Agradeça seu pai, agradeça sua mãe pelos limites impostos. Nós precisamos de limite. Nosso pai, nossa mãe já passou por aquilo que nós vamos passar. Então é muito importante os limites. Nosso pai nos ama, é por isso que impõe limite. Terceira aplicação: pureza começa onde? No coração. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Pureza começa no coração. Quarta aplicação: a fuga da tentação é sabedoria. Timóteo, foge. Segue o exemplo lá de José. Foge das paixões da mocidade. Quinta aplicação: o namoro deve preparar para um casamento santo. Sede santos, como eu sou santo. O objetivo do namoro cristão não é testar. Nunca foi testar. Existem casais de namorados que acham que eu tenho que ir lá, tocar, ver qual é o limite. Dessa linha para lá é o pecado, dessa linha para cá é a pureza. Então, um casal de namorados, um casal cristão, ele não vai querer ultrapassar. E o objetivo também não é tentar achar, encontrar esse limite entre pureza e pecado. Mas o propósito de um casal de namorados é buscar viver um relacionamento onde ele vai cultivar ações, práticas que vai honrar a Deus, que vai glorificar ao Senhor. É isso que eu devo buscar em meu relacionamento. Ter ações práticas que venha cultivar a adoração ao Senhor, a honra ao Senhor. Então, um casal cristão, ele trabalha para que o nome do Senhor, ele sempre venha a ser exaltado, ele sempre venha a ser glorificado. Porque a função do casamento é apontar para Cristo. Então já devo começar no meu namoro, fugindo da aparência do mal, vivendo uma vida santa, assim o nome do Senhor será honrado. Amém, queridos?